São nossos convidados na edição da noite o Carneiro, do PSD, Pedro Frazão, do Chega e António Mendonça Mendes, do Partido Socialista. Muito boa noite aos três, bem-vindos. Obrigada pela disponibilidade de todos. Pedro Frazão, depois do aperto das medidas para os estrangeiros e agora este bónus para os pensionistas, o Chega começa a ficar sem motivos para criticar o Governo? Não, o Chega começa a ficar com motivos para ficar cada vez mais pesado por ter este reboque atrás de si, que é o reboque laranja do Chega, chamado PSD. Quero também dar boa noite a todos e a quem nos segue. Claro que estas medidas, como começou por formular a sua pergunta, são eleitoralistas, são até populistas. Veja bem que muitas vezes acusa o Chega de ser populista, mas não há nada mais populista, ou talvez seja o corolário do populismo, dar um bónus monetário aos pensionistas a menos de um mês das próximas eleições. Nós vamos ter as próximas eleições autárquicas no dia 12 de outubro e este pagamento deste bónus, anunciado hoje pelo PSD, vai ser a menos de um mês desse ato eleitoral. Ou seja, tal como aconteceu o ano passado, em que esse bónus aos pensionistas foi dado naquela altura em que se previa já que, ou pelo menos o Governo sabia já que iria forçar a sua queda, iria forçar novas eleições, agora temos também exatamente a mesma tática. Então, qual era a solução? Era não dar este suplemento? Qual é a sugestão do Chega? A solução é exatamente o que está inscrito no nosso programa eleitoral, que é fazer uma reforma estrutural das pensões, tanto do seu cálculo como da sua sustentabilidade, e ir dando dignidade às pensões até chegarmos àquilo que o Chega defende, que é pensão mínima igual ao salário mínimo nacional. Nós não podemos ter mais idosos em Portugal no século XXI a ganharem 400, menos de 400 euros. Eu andei a fazer campanha no distrito de Aveiro e tive pessoas nas feiras, pessoas com 83, 84 anos, que me diziam: eu estou aqui a vender colchões, a vender almofadas, porque eu ganho 400 euros de reforma e isso não chega para a minha alimentação e para os meus medicamentos. E, portanto, o que nós defendemos é esse aumento estrutural e que dignifique de uma vez por todas os idosos. É claro que nós responsavelmente sabemos que isso não pode ser feito de um dia para o outro, mas numa legislatura isso é possível e é esse repto que, desde o início da legislatura, deixámos ao PSD. Que a Segurança Social estava em risco financeiro e, ao mesmo tempo, o mesmo partido acha que o país tem condições de fazer uma valorização. Vou deixar o Carneiro responder-lhe antes de irmos ao IRC. Portanto, a questão é, nós temos esta divergência do ponto de vista com o Governo, que do nosso ponto de vista a valorização deve ser permanente e não através... Era a mesma do Chega. O Chega que teve uma deputada que hoje foi dizer que a Segurança Social estava em colapso financeiro. Eu percebi a sua alfinetada, mas deixe-me dizer-lhe que na minha intervenção aqui neste painel eu comecei exatamente por dizer que nós defendemos uma reestruturação da Segurança Social com vista à sua sustentabilidade, para podermos dar aos nossos idosos uma reforma digna, porque o que nós não podemos ter... Nós não podemos ter... Olha, uma reestruturação que não faça investimentos ruinosos como fizeram no governo do Partido Socialista. Andaram a investir em fundos de investimento e em coisas que acabaram por não ter o retorno, exatamente ideal. O que está a dizer não é verdade. Haverá um fact-check. A deputada do Chega... Sabe que há regras para investir no Fundo de Solução Financeira. O que é a verdade é que hoje em dia o Partido Socialista agora pôs os óculos da escuridão. É muito engraçado porque aqui o PS e o PSD alternam umas hastes de óculos. Quando estão no poder têm os óculos cor-de-rosa. Quando estão na oposição têm os óculos de lentes pretas e trocam entre si. Vamos rapidamente à resposta. Nós percebemos que o Pedro Frazão não sabe o que... Não sei. O Chega tem a solução. Deixe-nos governar e logo verá a solução. Um dos grandes estímulos. Esta dialética um pouco estratosférica não interessa muito às pessoas que estão lá em casa, porque hoje as pessoas querem saber das suas soluções para a saúde, para a educação, para a educação. Mais uma vez, se me devolver a palavra, porque senão isto assim não é um debate, houve uma grande falha. Nós temos aqui o Bloco Central que está num passa-culpas sobre o que aconteceu na última... É o que está aqui a acontecer. É o Bloco Central num passa-culpas sobre negociaste, não negociaste, fizeste, aprovaste, não aprovaste. E o que as pessoas querem saber lá em casa são as soluções para a saúde. Quando é que este Governo vai ter, de uma vez por todas, por exemplo, as urgências na Península de Setúbal abertas? O Sr. Primeiro-Ministro disse que era já agora, mas a Sra. Ministra da Saúde disse, há poucos dias atrás, que seria só em setembro. As pessoas querem soluções para a habitação. O Sr. Primeiro-Ministro não deu nenhuma solução
para a habitação. Não, as pessoas querem saber as soluções para a educação. Soluções para a educação. Também não houve uma explicação do que é que se está a passar com as notas dos exames e as soluções para a falta de professores. Portanto, essas são essas soluções práticas que os portugueses querem ouvir do Governo. Espero que desta vez sem interrupções, porque senão torna-se mesmo difícil. Não, isto é um debate e se for, eu fui bastante prejudicado no tempo até agora, portanto, se não quer ser interrompido, não aceito convites para um debate, aceito só convites para uma entrevista. Chega, esquece do que funciona, Pedro Frazão. Não, o Chega vem mostrar aos portugueses aquilo que a comunicação social transmite e vem no Parlamento pedir responsabilidades por aquilo que está a acontecer no Parlamento. É óbvio que nós não ignoramos todos os serviços que estão abertos, mas também não podemos ir na conversa de que está tudo bem e ignorar que nas últimas semanas morreram bebés e que já nasceram 37 bebés em ambulâncias este ano, estamos em julho, enquanto que o ano passado inteiro nasceram 40 durante todo o ano. Portanto, isto é devido a quê? Devido ao transporte das grávidas durante muitos quilómetros para que possam chegar a um centro de atendimento obstétrico que esteja aberto. Não esteja a dizer que não com a cabeça, porque isto é verdade. Não é verdade. Portanto, quando tenta pintar a saúde de uma forma cor-de-rosa, isso, sinceramente, eu acho que até é um pouco ofensivo para quem está lá em casa, para quem perdeu, para os familiares destes bebés e para quem está a sofrer à espera e por quem não tem médicos de família. Porque a verdade é que hoje existem mais pessoas sem médico de família em Portugal. E quando diz que existiram muito mais consultas, provavelmente está a obliterar o facto de que essas consultas são de telemedicina e que são consultas que são dadas muitas vezes numa aproximação imediata, mas que requerem depois uma consulta de referência. E sabe o que é que está a acontecer no SNS com as consultas de referência? Os médicos dos centros de saúde simplesmente não têm passwords do sistema Alert, que é o sistema informático que devia referenciar as pessoas doentes e não está a funcionar. E, portanto, os médicos têm vários suportes informáticos, o S-Clinic Hospital, o S-Clinic Centro de Saúde, o Alert, que não funcionam entre si. As pessoas têm uma consulta de telemedicina do médico que está não sei onde, não têm uma solução real para o problema e depois a seguir não conseguem ter a sua... não esteja a dizer que não. Sabe o que é que está a acontecer nos centros de saúde? É que os médicos têm que escrever cartas de recomendação à mão para as pessoas terem uma consulta de especialidade e entregam essa carta à pessoa e dizem, olha, agora por favor, vá à urgência do seu hospital e peça o favor de ter uma consulta de referência. Mas não é só na saúde que não houve soluções. O António Mendonça Mendes ainda queria falar sobre a saúde. Houve também falta de soluções na habitação e na educação. Portanto, por isso é que nós temos este desafio de continuar a valorizar os profissionais, adotar o SNS de meios necessários, mas sem qualquer... com qualquer complexo ideológico. Portanto, nós temos que recorrer e usar o SNS, mas também o setor social e o setor privado e a gestão das ULS com os novos modelos, precisamente para conseguirmos prestar os cuidados de saúde à população, porque esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo não é esta discussão. Porque é que anulam concursos para médicos? António Mendonça Mendes. Isso não responde. Obrigada. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado e boa noite.